Fala, galera. Esses dias eu tava com uma ideia, né? Igual eu sempre começo com todos os vídeos, né? De fanmades. E hoje eu decidi fazer uma fanmade da Ubibox Épica da Ilha Psíquica. E, né, eu achei a Ubibox. Eu acho que ia ficar bem bonito uma Ubibox. E também que eu pretendo que o pessoal da Big Blue Bubble comece a lançar essas Ubibox das Ilhas Mágicas, né? Porque ia ficar muito legal no jogo, né? Mas eu duvido que eles façam isso, né? É bem difícil, porque eles nunca atendem o pedido dos fãs, né? Eles sempre trazem uns negócios diferentes do que os fãs querem. De vez em quando é só quando um fã consegue saber o que é que eles estão tramando, que aí sim o que o fã acha que entra. Mas, né, não é um problema, né? Eles nunca fazem essas coisas. Mas quando lançar vai ser bem legal. O box da Ilha Psíquica, né? Vai ficar... Eu comecei a pintando os pés de roxo, né? Tudo vai ser roxo praticamente. Não, né, Estevam? Vai ter uns rosa, uns tom de cor, né? E não é só um, né? Eu não vou deixar somente um tom de cor. Um tom de cor vai ficar muito sem graça, sabe? Nem vai dar pra saber onde é que é o olho, que é a boca. Então, por isso, né? A gente tem que variar as cores, né? Um tom de roxo, um tom de tal cor, essas coisas, né? E, né, vai variando assim mesmo. Né, aí eu comecei a pintar essas bolinhas do Ubibox que ela tem pra conectar, né, o corpo dela, né? Mas eu sinceramente gostei do resultado. Enfim, né? Eu fui realizando as coisas aqui. Fui colocando lá os pontinhos, fui finalizando lá e tal, né? Aí eu fui pintar as mãos. Nas mãos eu decidi pintar tudo de roxo, né? Eu peguei o tom de roxo errado, né? Mas tudo bem. Eu peguei mesmo, né? Eu falei que tinha que dar uma variada, né? Então, por que não, né? Eu pensei assim, né? Eu fui lá, tava dando tudo errado nesse desenho aí. Pode ficar tranquilo que tem um monte de borrão que fica. Não borrão que eu fiz sem querer, tá? É borrão do negócio mesmo. O negócio mesmo se borrou. E, né, foi o que aconteceu. Aconteceu uns negócios mó louco nesses negócios, né? E, enfim, foi ficando legal, né? Eu gostei do resultado no final. Então, eu fui fazendo as coisas lá e tal. Aí eu fui pintando, fazendo os olhos pra ficar legal. Eu decidi fazer uns olhos nas mãos que eu achei que ia ficar legal, né? Enfim, foi essa a minha ideia. E, né, a fanmade foi se criando lá, eu fui fazendo os detalhes e tal, né? E foi ficando legal, né? Eu tinha que melhorar as coisas lá e tal. Aí eu fui colocar 2 olhos em cada mão, né? E lembrando, o modelo foi do B-Box Épica da Ilha de Ouro, né? O modelo que eu escolhi. E eu achei que ficou bem legal no final. E, enfim, né? Eu gostei. Tinha ficado bom. Uma mão era maior que a outra, né? Mas, né? Problema meu, né? Problema meu. Né? Eu fui fazendo dos tamanhos. Eu não quis deixar do tamanho original. Eu quis fazer um pouquinho mais grosso. Sabe? Pra ficar melhor, né? Pra ficar proporcional, né? Aí, no corpo, eu decidi fazer meio que uma caixa, né? Não sei.
Aí eu tava fazendo lá as coisas, tava pintando lá e tal. Aí eu fui lá, fiz um detalhe ali que eu queria fazer olhos lá na capa dela. Mas eu não achei que foi uma ideia muito boa. Por isso, né, eu não fiz muito, né? Não coloquei olho nenhum lá. Lembrando, não coloquei a bolinha do meio, é uma parte muito importante da Ubibox, né, que dá vida pra ela e eu não coloquei, né? Mas vai que ela, sei lá, foi um bicho vivo que não precisou dos celestiais e os colossuosos. Não precisou da Galvana, né? Mas tudo bem, aí eu fui finalizando o desenho. Finalizando não, que só tá no início. Eu decidi fazer mais um olho. Só que fazer mais um olho ia ficar muito ruim, sabe? Dois olhos juntos, sabe? Aí eu fui lá, usei o novo negócio lá da galeria, né? E aí eu fui apagando os detalhes da Ubibox. E então eu fui lá, tentei apagar do outro lado, deu certo. Sabe, parece que tava, a Ubibox começou a sumir, ficou invisível. Mas, né, não foi minha ideia. Já imaginou o Ubibox invisível? Nossa, o Ubibox invisível. Eu apaguei porque estava aparecendo e que, né, tinha ficado ruim. Por isso que eu tive que apagar mesmo. Aí chegou a parte do outro braço aí, que o outro braço era gigante, era um mutante. E não sei e tal. Aí eu fui fazendo os detalhes. Mas foi um pouquinho complicado fazer essa fanmade. E também que se eu trabalhasse na Big Blue Bubble, hein, eu ia lançar tanta coisa em um ano que eles iam ficar muito felizes. Eles com certeza iam me contratar, né? Eu faço bastante fanmade, eu sou inspirado. Aí eu fui fazendo, tava, né, fazendo os negócios. Aí chegou uma hora, eu tive que trocar de cor. Aí eu fui lá, peguei um rosa. Só que eu sentia que eu não precisava muito do rosa, né? Eu só senti que eu precisava pra fazer mesmo os detalhes lá. Aí, né, eu tava lá, tava arrumando, tava fazendo lá os raios que ela tem, né, pra conectar o corpo dela. E ficou legalzinho mesmo, né? Eu gostei. Aí eu fui fazendo, só que ficou parecendo muito tricô de vó, sabe? Aqueles tricô, sabe, que geralmente as vó dá pras netas lá, todo listado com rosa e roxo lá, essas coisas. Ficou meio estranho, né? Não pode ser bem? Eu gostei. Na verdade eu não gostei, né? Sim. Eu tava, né, fazendo os detalhes. E, né, eu fui lá, peguei o rosa de novo. Eu fui apagando porque tinha ficado muito grosso, sabe? Eu preferia mais fino, sabe? Eu preferia que ficasse mais fino. Aí, sem querer, eu peguei a cor errada, peguei o preto, né? Que eu não queria ter pego. Aí eu comecei a passar no negócio. Aí eu vi que era a cor errada, apaguei. Aí eu fui lá, peguei a cor certa, né? E eu ainda tenho que decorar o tom de cor, hein? Eu ainda tenho que decorar. E aí eu fui passando, fui apagando os detalhes. Aí chegou uma hora que eu pensei em algo bem legal que eu podia fazer com o B-Box. Puxar meio que se fosse uns espinhos, sabe, na armadura dela. Aí eu fui puxando os espinhos lá, fui fazendo meio que um escudo. Eu diria assim. Aí eu peguei o rosa,
E comecei a, né, fazer... comecei a pintar de volta. Pintei numa altura aceitável, né? Eu diria. Mas depois, no início do desenho, ver a Ubibox épica no meio desse negócio, ficou meio. Ficou meio ruim, né? Eu não gostei muito da fanmade que eu tinha terminado. Não tinha ficado muito bom o resultado, mas eu decidi fazer mesmo. Então eu fui lá, comecei a, sei lá, fazer meio que uma boca gigante, né? Só que eu pensei que ia ficar muito ruim e que ia ficar muito amedrontador. E vocês sabem que, né, My Singing Monsters é meio infantil, eu diria, né? Aí eu fui fazendo, né? Infantil entre aspas, né? Porque praticamente quem que era mesmo? Desculpa, eu tô esquecendo muito. Vamos focar no desenho. Eu queria fazer uma boca grande, só que eu também queria colocar dentes no Ubibox. Eu acho que foi uma ideia bem legal que eu tive, mas eu não... Porque é infantil, né? Tem criança que joga, tem criança que vê as fanmade, por isso não é muito bom fazer isso. Talvez eu estrague a infância da criança, não sei, com My Singing Monsters. Aí eu comecei a fazer olhos, 3 olhos principalmente, né? A quantidade. Aí, na verdade, 3 olhos e meio, né? Que esse último aí ficou bem pequenininho. Aí eu fui lá, peguei um branco. Aí eu comecei a passar no olho, né? Porque eu queria um olho branco. E assim já tinha ficado bem legal. Parecia que ela tinha um dentão, né? Só que aí depois eu pintei tudo de preto. Porque eu achei meio amedrontador, sabe? Ficou meio estranho. Só que aí depois, né, eu fui lá, tava pintando, peguei um rosa mais clarinho e, né, comecei a fazer os detalhes. E, né, eu estava fazendo os detalhes dos olhos dele, né? Porque, né, existe o Ubibox sem olho? Eu acho que fanmade existe, né, o Ubibox sem olho, mas no jogo real não existe, né? Óbvio que não existe, né, Estevam? Imagina se existisse. E a classificação ia mudar para 18 anos. Assim lascou mais Sing Monster já. Perder a maioria da comunidade. E, né, isso seria bem ruim, mas, né, vamos focar no desenho. Eu fui fazendo, né, pra separar os olhos. Separar os olhos, porque não vai ficar tudo junto, né? Aí eu fui lá, comecei a pintar a boca. E eu decidi fazer meio, sabe, meio borrado. Porque sim, né? Eu quis diferenciar, né? Aí eu fui lá, peguei um laranja e comecei a passar no olho pra fazer não sei o que eu tava inventando lá, mas eu fiz, né? Pelo menos eu fiz, né, um negócio, uns detalhes, né? Porque é importante fazer detalhe. Eu tô falando isso em todos os vídeos praticamente, né? Mas tá bom. Eu preciso colocar eu comecei a colocar as partes pretas. Aí eu fui lá, peguei a parte laranja, passei mais um